Olá, esse é o podcast Viver com Dor. Ninguém merece. Eu sou a Cris. Eu sou o Regis. E eu sou o Jefferson. E eu sou o Rico. Nós somos profissionais de educação física, apaixonados por cuidar de pessoas, né? Especialmente pessoas que têm dor. E esse é um bate-papo voltado para você que está em casa, sente muitas dores e acha que isso pode limitar a sua vida, principalmente em relação aos exercícios. Então a gente trouxe algumas histórias bem legais aqui de pessoas que superaram isso e transformaram as suas vidas. Com certeza. E o mais importante de tudo isso é convidar uma pessoa muito especial como o Rico para ser um grande exemplo para todos vocês, para vocês entenderem como o processo é de construção, de mudar o parâmetro que as pessoas têm com relação ao exercício físico, né, Rico? Numa academia comum, que é simplesmente levantar peso, treinar por treinar. Ser cuidado como um todo é muito importante, né, Rico? E a sua presença aqui é muito especial para nós, porque não sei se você lembra, mas você está conosco desde agosto de 2015, eu lembro direitinho. Treinando. E começou uma vez por semana treinando conosco, né? E aí chegou sua história pra gente, nos procurou, graças ao encaminhamento de uma amiga fisioterapeuta, Marina. Um beijo pra Marina falando nisso. E veio nos mostrar que você queria sair daquele ambiente de dor que você tinha, que te incomodava muito. E não sei se você lembra, mas você também estava acima do peso, isso também piorava teu quadro de dor, né? Por diversos aspectos. E você se preocupou, acima de tudo, em se movimentar, em conhecer que, através do exercício, possibilidades de evoluir, de construir um futuro melhor através do exercício físico. E também um grande convidado hoje é o professor Jefferson, que está aqui conosco, que também vai aí entrevistar o Rico, contar um pouco da história e a importância do exercício físico para cuidar das pessoas e do quanto a Forwell tem ajudado essas pessoas a mudarem o estilo de vida delas, né, Cris? Sim, e o Rico tem uma história bem bacana, né? Porque ele saiu de um quadro de obesidade e de dor crônica no joelho para uma ultramaratona, né? Que todo mundo diria há uns anos atrás que era uma coisa impossível dele conseguir, né? Eu diria isso. Você mesmo diria, né? Agora virou nosso garoto desafio, né? É, isso aí. Superamos cada vez mais agora, já tem metas mais altas. É isso aí. Eu acho legal a gente conversar bastante sobre o quanto o exercício tem sido benéfico para muitas pessoas, independente do quadro de dor delas, né, Cris, né, Jé? Sim. E a educação física, ela vem mudando nos últimos anos, né, tirando aquela imagem só do ir para academia para suar, ir para academia para levantar peso, ir para academia para gastar calorias. Hoje em dia as pessoas estão querendo sair de casa para ter um pouco mais de autonomia, de movimento, porque o dia a dia tem sido muito parado, né? Passamos aí pela pandemia, todo mundo dentro de casa, procurando ajuda, né, para se movimentar de alguma forma, e perceberam ali que a falta de movimento e a falta de saúde que automaticamente o sedentarismo causa é muito prejudicial para a pessoa, né, Rico? E você mesmo, que experimentou lá atrás, em 2015, o início de uma nova vida, percebeu que mesmo na pandemia, bem treinado, bem cuidado, tua saúde não se agravou em nenhum momento, e hoje toda a tua história com treinamento físico faz você se divertir com o exercício. Lá atrás, a dor te impedia de se divertir. Lá atrás não era tão divertido assim, não. É verdade. Vou confessar, mas por causa das dores. É né? a dor, o incômodo, né, Rico? É muito ruim. Então eu queria que você falasse um pouquinho pra gente qual era a visão que o Rico tinha dele mesmo lá em 2015 e qual era a expectativa que ele tinha lá naquela época, o que ele mais queria, para depois a gente ir compartilhando tua história aqui com todos que estão assistindo esse podcast. Olha, falar de expectativa daquela época é bem complicado, porque voltando lá em 2015, que eu tinha um quadro muito forte de dor, eu travei o joelho, não sei se você também vai lembrar desse caso, eu travei o joelho, Lembro, sim. Comecei a buscar os médicos, fui para uma sessão de fisioterapia, fui encaminhado para Forwell, e lá comecei toda essa história, né? Essa história linda que a gente tem até hoje, vai continuar por muito tempo. E na época eu tinha muita dor no joelho, não conseguia caminhar direito, caminhava com dor no joelho, com dificuldade para subir escada, descer escada.
Então você não Sim. conseguia fazer as coisas básicas do dia a dia, era isso? Fazia com dor, Tá. né? Fazia com Tinha dor. que fazer, né? Tinha que fazer, né? Então não tem como. E com dor. E uma coisa interessante, Rico, naquela época você acreditava que o exercício podia te ajudar tanto assim a melhorar? Olha, eu sempre gostei de esporte. Sempre gostei do esporte e eu sabia que ele ia me ajudar. Não sabia que ia me levar tão longe assim. Mas Longe mesmo, né? muito longe. Mas eu sabia que ia ter uma qualidade de vida muito melhor. Que ia melhorar, sim, a minha condição. Até por isso que eu busquei, né, a área da saúde, a fisioterapia e, consequentemente, aí vocês, né? Porque ficar vivendo daquele jeito que eu tava, que eu sempre gostei de esporte, gostava de praticar minhas corridinhas meio que male-male, mas fazia. E não consegui nem completar 15 minutos de corrida, então era bem complicado. Então foi daí que eu fui buscar vocês para melhorar isso daí. Legal, é bem interessante o ponto que você tocou, porque a fisioterapia tem um papel muito importante nesse processo, né? Né, Cris? Sim. Porque o fisioterapeuta que olha o paciente, o ser humano, e não olha o exame, pura e simplesmente, ele vai proporcionar para aquele indivíduo a possibilidade dele ter autonomia de novo. Então ele vai através do tratamento da fisioterapia, causar uma analgesia, vai diminuir o quadro de dor, vai te dar motivo e gerar motivação para se movimentar. E aí entra o papel do profissional de educação física, né, Gé? Com certeza. Que é o dar continuidade no trabalho do fisioterapeuta. Então o médico entra num primeiro momento, investigando o quadro de dor, porque o Rico lá atrás, né, Cris, teve que procurar um médico para entender o que estava acontecendo com ele, descobriu através de exames o que estava acontecendo e foi recomendado fazer fisioterapia. A partir do momento que desinflamou um pouco e diminuiu o quadro de dor, ele precisava fortalecer, ele precisava ter vida de novo. O joelho precisava dobrar, esticar, e ele precisava fazer o básico, subir dessa escada sem dor. E eu acho que você usou uma palavra importante, que é a autonomia, né? A gente precisa devolver para as pessoas que têm dor essa autonomia, né? Porque às vezes a gente escuta dos próprios alunos assim, eu tô com dor no joelho, eu não posso agachar. Né? Mas agachar, por exemplo, é uma coisa que a gente faz o dia todo, né? Você senta e levanta da cadeira para trabalhar, senta e levanta da cadeira para comer. Vai no banheiro, né? Vai no senta banheiro. e levanta. Então, se você não pode agachar, você não tem autonomia, Sim. né? Eu acho que é um dos movimentos essenciais da nossa vida, assim, sentar, agachar. E voltando um pouco à questão de outros profissionais, também a relação de comunicação entre outras áreas, para a gente conseguir mais informações, um trabalho preciso para poder ajudar, no caso do Rico, toda a evolução dele, para chegar num padrão que está agora. Com certeza, essa multidisciplinaridade aí é muito importante. Essa troca entre os profissionais, porque assim, enquanto os profissionais trabalharem por ego, dificilmente eles vão causar o que nós conseguimos, através dos outros profissionais, proporcionar para o Ricardo, Sim, né? sim. Porque acima de tudo, à frente de tudo, vem o bem-estar dele. Não dá para ficar tomando remédio a vida inteira, e quem tem dor sabe que por muito tempo se toma remédio. Bastante. E o remédio causa alguns efeitos colaterais e não dá para depender de remédio a vida toda. Então você precisa de um profissional que te escute, que entenda o teu problema e que ele saiba direcionar para ter um resultado positivo com tudo isso. E aí a expectativa da pessoa com dor é que ela elimine aquele quadro de dor. Só que aí nós aprendemos ao longo do tempo, estudando sobre dor principalmente, que você tem que estar mais forte. Não necessariamente a dor vai sair de você. Então, no primeiro momento, a dor vai existir. Faz parte do processo de evolução aprender a lidar com a dor, né, Rico? Porque assim, você sabe até hoje, ou seja, temos aí 8 anos de trabalho, que de vez em quando a dor aparece. É entender como o seu corpo funciona com a dor. Exato, só que você deu tempo ao tempo para entender como o seu corpo funciona, soube escutar os profissionais para ter um bom alinhamento, e quando tem dor, você tem total liberdade de ir e vir com um diálogo conosco, trocar ideia e falar: Regis, Cris, Jefferson, eu tenho sentido um pouco de incômodo depois de tal corrida. Então, assim, a dor faz parte da vida de todo mundo. Então a gente não pode negligenciar. Sim. E entender que a dor não é o indivíduo. A dor
está por um momento naquele corpo. Se a gente souber detectar como tem sido a rotina, como tem sido a resposta dele à dor, se isso está refletindo no sono, porque reflete. Não é verdade, já? Muito. Reflete no bem-estar, né? Reflete na insegurança que a pessoa vai tendo e vai desenvolvendo. E, gente, cá entre nós, dá uma olhadinha aqui. Com dor, ninguém quer fazer nada. Ninguém merece. Ninguém merece. Ou seja, a nossa ideia é mostrar que todo mundo merece ser bem cuidado, Sim, sim. ser ouvido, Sim. ser olhado com carinho e respeito, mas não olhar a dor, olhar o indivíduo. Porque o indivíduo que chega para treinar conosco, o Ricardo chega para treinar conosco, né, Cris? Ele tem uma vida por fora dali. Sim, Aquela lógico, uma hora é. representa nada na rotina dele. É muito pouco, né? Então a gente precisa entender a rotina para virar a chavinha e ajudar ele a evoluir, né, Cris? Ô, Rick, conta um pouquinho pra gente aí como é que foi essa evolução do seu quadro, quando é que você foi se sentindo mais confiante até tomar coragem de correr outra vez, de participar de uma prova, por exemplo. Olha, eu comecei lá em 2015, né? Em agosto de 2015, treinando uma vez por semana com vocês, lá na Faruel. Muito alongamento, né? Muito alongamento, muito transporte, que eu lembro. Não tinha impacto, né? Tinha Não, que... muito transporte. E uma palavra que vocês usaram aqui também é a motivação, que a gente começa a treinar, que seja de pouco em pouco, com paciência, a gente vai vendo o resultado aparecer, né? Isso daí é muito legal pra gente, é muito gostoso. Pra gente que vai buscando essa autonomia de conseguir fazer tudo sozinho de novo, sem dor não, né? Mas melhorando e controlando essa dor, é muito bom sentir essa motivação de novo. Então, tudo melhora na tua vida, né? Você ficar motivado, com alto astral melhor, até sua vida pessoal fica melhor, você consegue fazer as coisas mais feliz, Isso. com mais facilidade, né? Você bateu numa tecla que eu acho bem importante, Rico, que é a confiança. Você fica muito mais confiante. E aí eu comecei lá de pouquinho em pouquinho, até o final do ano, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, uma vez por semana. Aí, se eu não me engano, na virada do ano, que a gente aumentou para Para 2 vezes por semana. 2 vezes por semana. Isso. E teve um professor doido que me convidou para fazer uma meia maratona. Não sei quem foi. Não sabe, né? Não sei quem foi. Teve uma pessoa aqui na mesa, que eu não vou dizer quem é, tá, Regis? Eu Que não me lembro. convidou para fazer uma meia maratona. Eu não sei se vocês sabem, mas meu nome é Thiago, não é Regis. Tá, Thiago Regis. Aí eu perguntei para ele, mas você acha que eu consigo? O que ele respondeu, Rico? Conte para nós. O que ele Eu respondeu? perguntei, você me treina para isso? Eu consigo? Ele falou, você consegue. Você vai comigo? Vou. Então vamos. Devolveu Sozinho o eu não vou. desafio. Sozinho eu não vou nessa, não. Muito bom. E Ô, Rico, puxando um pouquinho o seu passado, antes do processo de ter começado a história com a Pharrell, você já corria antes? eu sempre gostei de esporte. Eu já corria, não conseguia completar 5 quilômetros correndo. Não conseguia. Nos treinos que eu fazia na Zona Norte, lá na Brasleme, eu lembro que dava direitinho. Eu corria 15 minutos e não aguentava mais. Por causa do sobrepeso que eu tinha, né? Então, eu tenho 1,65 m e meio. Aí vai de ver. Com tênis, tá, gente? Com tênis, de Polini. Boa marca. Propaganda, né? E cheguei a pesar 85 quilos. Então, pra minha altura é muita coisa. Na verdade, eu acho importante bater nessa tecla do peso também. As pessoas acham que por elas estarem acima do peso, ou obesas, que elas não podem se mexer, ou se elas se mexerem vai ser prejudicial, né? Ou que só tem que se mexer porque tem que emagrecer. Não, tudo é um processo. E você tem que O começar de Ricardo, algum jeito. você tem que começar. Exatamente. Você tem que dar o primeiro passo, você tem que dar. A mudança do peso corpóreo, ela é muito importante por diversas questões de saúde que a gente sabe, né? Doenças como diabetes, pressão alta, né? As doenças inflamatórias, o organismo fica mais suscetível à lesão, né? Porque a cartilagem fica sobrecarregada, os músculos ficam sobrecarregados, os tendões, os ligamentos. Mas muito mais do que pensar nisso,
O Ricardo lá atrás pensou em se mexer. Ele queria se mexer e não tem mais dor. Então, lógico que ele queria perder peso. Então, todo mundo que a gente conversa, eu só quero me mexer um pouquinho. Não, as pessoas querem mudar a qualidade de vida delas. Mas o importante é entender que com um profissional que olha no olho, estuda e respeita a sua história, você vai entender que leva um tempo. Você não conquistou o peso do dia para a noite. Você não conquistou a lesão do dia para a noite, a não ser em casos extremos, né, como um acidente, né? Mas você tem que entender que o processo para virada de chave requer paciência, requer disciplina, requer repetição. E o mais difícil disso tudo é ter essa paciência, mas que a gente não tem como fugir disso. Você tem que ter a paciência, assim, né? Você tem que ter essa chavinha, essa mudança da chavinha dentro de você, na sua cabeça. Daí que começa, né? Esse é o início de toda mudança. Na cabeça. Exato. Não é indo na academia, levantando peso, fazendo agachamento, fazendo qualquer outra coisa. É na cabeça para você querer mudar seu estilo de vida, né? Falando em cabeça, me explica um pouquinho o que te fez sentir mais confiante com o trabalho dos profissionais que te atenderam. Por que virou a chavinha em você? Onde está a importância do profissional nessa virada de chave? Conta para as pessoas, para elas entenderem porque você é um rapaz que trabalha dentro de escritório, trabalha sentado. Certo. E trabalhava já assim à época e percebeu que a falta de movimento também estava te prejudicando de alguma forma. E onde foi a virada de chave para perceber, o profissional me ajudou a pensar assim e isso fez eu virar a chave? Eu acho que não tem um tópico, uma coisa que te faz mudar a chave, né? Tá. No meu caso, foram alguns tópicos. Destaca pra gente. Eu vou ser bem sincero aqui. Pode falar. Tem bronca no meio também, bronca de médico também colabora com isso. Tá? Te assustou um pouco também? Assusta, porque você vai numa consulta, ouve do médico que seu joelho tá todo amassado, não tem cartilagem. Você tinha quantos anos na época, Rico? 8 anos atrás? Uns 9 anos atrás isso daí. 9 anos, né? Na casa dos 30 anos. 30 anos. Que eu pesava quase 85 quilos, né? E você ouve do médico que ou você muda seu estilo de vida, ou você vai ter que ir para uma mesa de cirurgia para operar o joelho, porque ele tá com a cartilagem toda desgastada e não vê muito futuro nisso, né? Com o estilo de vida que eu tinha. Então, isso daí é um dos tópicos. E outra é a própria qualidade de vida que a gente tem, né? De você colocar uma calça e ela não fechar legal. E você vendo também o lado da saúde, porque você vai acompanhando as pessoas, as famílias que têm diabetes, que têm problemas de saúde que existem por causa do sobrepeso, por causa da má qualidade de alimentação, e isso daí também dá um pouco de medo, né? Mas o medo, na verdade, ele foi o fogo para tirar você do prumo um pouco, né? Na verdade, foi o propulsor, né? O propulsor, foi. O motivador. No meu caso, né? foi a motivação. Mas se você parar para pensar, a maior parte das pessoas começam pelo medo. O medo de sentir mais dor, o medo de não conseguir fazer as coisas básicas, brincar com o filho na sala, né? Ou conseguir simplesmente caminhar até o mercado, coisas básicas do dia a dia, né, Cris? A gente tem histórias lá, né, Jé? De pessoas que relataram pra gente, né, Rico, que com a dor ela não conseguia mais ir ao banheiro, porque incomodava. Para sentar, precisava de ajuda, sentar, levantar. E pessoas jovens, né? Então a gente percebe cada dia mais que a falta de movimento é extremamente prejudicial. E saber se movimentar com qualidade é um grande diferencial. Sim. Então, o nosso papel como profissionais da área da saúde, né, Jé, como profissionais do movimento, né, Cris? Sim. É importantíssimo ensinar as pessoas a se movimentarem com mais qualidade. Então, desde o teu processo há 8 anos atrás, nós ensinamos você a lidar com o corpo naquela época, com dor, tinha uma limitação. Não podia dobrar tanto o joelho, não podia fazer tanto tempo de atividade com impacto, mas jamais
deixar de se movimentar. Foi um processo, né? Uma coisa que foi sendo construída, né? Esse fortalecimento, que do mesmo jeito que o problema não apareceu do dia para a noite, né? A solução também não vem do dia para a noite, Com certeza. né? Como você falou, precisa ter paciência, Tem que ter paciência. porque é todo um trabalho que vai sendo desenvolvido, né? E essa questão da dor, que eu acho bem importante da gente falar, né, Gé? Porque a gente tem estudado muito sobre isso, né? Que o tópico principal hoje dos médicos que estudam sobre lesão é a questão da pessoa entrar em movimento o mais rápido possível, né, Gé? Que antigamente também tinha muito aquele paradigma. Principalmente pessoas com osteoporose, o pessoal falava, piscina para não ter impacto, ou limita. Aquela questão do medo, às vezes, tem o start do medo bom, que nem virou a chave do rico, mas também aquela que bloqueia a pessoa. Que ela trava, não né? quer- Trava a ela pessoa, não quer aquela- se mexer, né? Opa, Acho que não pode fazer nada. Exatamente. Precisa ter o equilíbrio também e ver como aborda a pessoa. Porque eu acho que nem o médico que abordou o rico deve ter já visto falar quem é o rico, como eu vou mudar a abordagem, entender como é a pessoa para trilhar o caminho e empurrar ele Pra melhora, né? melhor. Ele já viu uma pessoa que gosta de correr e não consegue correr, alguma coisa tá errado, né? Sim, e ele percebeu a tua expectativa. Ele percebeu onde estava a tua dor. Porque quando a gente fala de dor, gente, acho bem importante a gente destacar. Existe a dor, sim, relacionada ao evento em si, o problema no joelho do Ricardo, né? Mas o Ricardo não era um problema. Na verdade, o Ricardo era a solução. Ele queria essa solução. E tem a dor do desprazer de não poder fazer o básico e fazer também o que gosta. A dor emocional A dor que vem emocional, acompanhando a dor a dor física, emocional. né? A frustração, né? Isso. Então, estar ao lado de profissionais que olhem no olho e falem: calma, vai resolver. Não vai ser do dia para noite. Mas você tem que confiar no processo. E para confiar no processo, você tem que confiar nos passos que a gente vai dar com você. E você não vai estar sozinho. Isso é muito importante. Sim. Nunca ninguém resolve nada sozinho. Mas tem que saber também que para resolver o problema, as pessoas têm que começar a entender um pouquinho mais sobre o processo de dor, né, Cris? Sim. Entender que a dor existe, entender que ela limita por um momento, entender que vai ser necessário tomar remédio por um momento, entender que às vezes vai ser necessário você ficar parado por um período, porque às vezes é necessário, mas não Mas é. que existe solução. Mas que existe solução Né? e que existe a virada de chave, né? Eu mesmo saí de uma cirurgia, que vocês sabem, da minha coluna, de hérnia na coluna lombar, né, Cris? Que eu também tive que ficar parado por um período aí de 2 meses e hoje voltei a treinar e minha dor praticamente sumiu. Então, assim, uma abordagem realista, uma abordagem muito respeitosa e uma abordagem que leva a pessoa à virada de chave, a mudar a qualidade de vida dela, né, Rico? Foi o que você sentiu lá atrás. E hoje, mais confiante, você consegue fazer o que você gosta. E falando sobre o que você gosta, hoje você não corre. Eu corro. Hoje você é um ultra, Rico. Mas né? posso fazer uma pergunta primeiro? Lógico. Do momento que você começou a treinar lá, foi quanto tempo até essa meia maratona? Eu comecei a treinar lá em agosto de 2015, que nem a gente tava conversando aqui, uma vez por semana. Aí na virada do ano, a partir de 2016, Foram para 2 vezes. eu mudei por para semana. 2 vezes por semana e recebi esse convite até então meio inusitado e inimaginável para mim, correr 21 quilômetros. Eu nunca imaginei, porque eu não conseguia correr os 5 quilômetros, né? Tava difícil para subir dessa escada, né? Tava difícil para subir e descer a escada, imagina correr 21. E aí eu recebi o convite e começamos a treinar. Começamos a treinar para fazer a meia maratona no meio desse ano de 2016. Então foi um ano praticamente, né? Foi de pouquinho menos agosto, até, né? de agosto de 2015 até julho de 2016. Quase um ano. Quase Quase um ano de trabalho. É. Quase um ano de trabalho. Só que foi aumentando assim esse trabalho, esses treinos gradativamente, né? Isso, foi feito um trabalho, uma construção por trás disso, né? Porque ninguém vai sair do parado na cadeira para correr 21 quilômetros em poucos dias, né? Porque no final desse ano de 2015, que nem a gente estava conversando também sobre a motivação, você começa a treinar, você começa a se cuidar mais, você começa a ver os resultados, você começa a ficar mais motivado, né? Então, no final do ano, eu já estava uma
pessoa melhor treinada, com muito mais motivação do que eu estava antes. E quando começou o ano, com esse convite, você fala, opa, eu preciso treinar mesmo. Então, vamos embora. Isso é um ponto que eu queria destacar que você falou agora, que acabou levantando assim, uma luz aqui. É importante entender que esse processo, ele vai te dando a confiança necessária para você continuar no processo. Sim. Porque ele não ele não termina. O cuidado, ele é eterno. Você tem que continuar se cuidando, mas sempre trabalhar com a ideia de não se frustrar. Ou seja, não querer mais do que pode. E para não fazer mais do que pode, não querer mais do que pode, tem que trabalhar com a realidade. À época, a tua realidade, quando você começou, era se movimentar pouco e diminuir o quadro de dor. Depois, você começou a treinar mais e foi melhorando as suas capacidades físicas, a sua força, a sua resistência, a sua flexibilidade. Isso foi melhorando a sua disposição. Isso foi melhorando a sua qualidade de sono. Aí você percebeu que não dava para ficar bebendo só uísque o tempo todo. Que não dava para ficar só comendo o tempo todo. E não há problema nenhum em beber uísque. Se você quiser me convidar, é só me ligar, depois eu te passo o telefone. Agora, o ponto é que a gente não pode viver com os dois extremos. Não dá para viver de batata doce e frango e não dá para viver só de uísque. E aí você foi aprendendo a construir com um nutricionista, né? Você foi buscando outros profissionais que foram abrindo tua mente para você aprender a lidar com o rico e não com o alimento. E não com o exercício. Você começou a conhecer o próprio Ricardo que você não conhecia mais. Você vai criando um estilo de vida diferente do que você tinha. Mas porque você aprendeu a se respeitar. Quantos quilos você perdeu? 23. 23. 23 quilos. Isso eu lembro. Recuperei um pouco, tá? Mas perdi 23. É a última façanha disso. Ô, Rico, falando um pouco da meia maratona, qual foi a sensação de terminá-la? Qual foi a primeira coisa, assim, que chegar na linha de chegada, você lembra o que passou na tua cabeça? Assim, além de querer me matar? Queria comer uma lasanha. Não, foi algo incrível. Eu lembro todos os quilômetros. E nós fomos comer, você lembra? Nós fomos comemorar com uma massa muito boa, por sinal. Eu lembro de todos os quilômetros até hoje, lá de 2016. Lá vai eu chorar. Lembro mesmo. E eu até lembro, teve um trecho dessa meia maratona em especial, que estava no final da prova, eu nunca esqueço aquele trecho, lá na Juscelino Kubitschek, no quilômetro 17, 18 da prova. Qual foi a prova mesmo, Rico? Conta pra galera. Foi... Como chama? Na época, ela tinha o nome de ASICS City Marathon. É isso. Que tinha meia maratona e a maratona, né? Isso, que a gente subia a Brigadeiro? A Brigadeiro Luiz Antônio. Isso. A gente subia ela do começo até o final dela e descia tudo. Quase uma São Silvestre, né? Só que muito mais gostoso muito que a São mais Silvestre. Gostosa. Conta pra gente, conta o que o Jefferson E perguntou. Depois que a gente sai da Juscelino, que entra no túnel pro final da prova, na saída do túnel eu já comecei a chorar já. É uma sensação incrível de superação, de conseguir terminar aquela meia maratona que até então era uma coisa absurda para eu correr, para eu completar. E terminei com uma sensação assim que não dá para falar aqui para vocês. Só quem cruza essa linha de chegada sabe essa sensação. E depois minha vontade era só de agradecer a Cris, o Regis, todo mundo que trabalhou junto lá com a gente. Eu cheguei depois, hein? E comer a lasanha. Eu terminei com muita fome. É o melhor. E comer a lasanha. E depois disso nunca mais parou, né? Não, aí foi o start. Aí mudou a chavinha da corrida, né? A chavinha do estilo de vida já tinha mudado. Aí depois que eu descobri que eu conseguia correr longa distância, assim, meia maratona já é uma longa distância. Sim, sim. A gente fala que E meia maratona, gente, pra quem não sabe, são 21 quilômetros. E alguns metros, pra gente ser mais preciso. Esses metros finais que pegam. Então, assim,
O Rico vai falar já sobre essa questão de longas distâncias. Como ele falou lá atrás, 5 quilômetros era praticamente impossível. Ele corria 15 minutos, fadigava. Ou seja, ele não tinha, além da preparação, ele não tinha noção do que o corpo dele era capaz à época. Então, muitas vezes as pessoas escutam, né? Porque solta na mídia assim, corra para emagrecer, corra para isso, corra para aquilo, corra para conquistar o mundo. Mas, na verdade, você tem que correr desses falsos alardes que existem, porque eles acabam te conduzindo, muitas vezes, para uma grande frustração. E também para se machucar. O que eu tô querendo dizer é o seguinte, você tem que se mexer sempre, mas você também tem que saber como se mexer. No meu caso, foi a corrida. Não é É o que me verdade? dá prazer Isso. e me ajuda. Isso. na- Você tem que achar na alguma evolução. coisa que te motive, mas você também, como tudo na vida, tem que cumprir o que é obrigação para poder curtir. Como diz meu pai, primeiro as obrigações, depois a diversão. Ou seja, eu vou cuidar primeiro da minha saúde, do meu corpo, preparar meu físico, Sim. para depois eu poder curtir a corrida, né? E o fortalecimento muscular, ele é base para qualquer tipo de esporte, qualquer coisa, Pra qualquer né? atividade Se a da gente vida, for né? olhar os atletas, todos eles, independente da modalidade, eles fazem um trabalho de fortalecimento, porque é o que vai preparar De o corpo, flexibilidade. de flexibilidade também, né, para dar um equilíbrio ali. É o que vai preparar você para você poder encarar o desafio que você quiser. O próprio né? Pilates, né, Cris? Sim, Você que também, é uma também. profissional especialista na área de Pilates clássico, e o Ricardo passou por algum período do Pilates Sim. também, né? Para Inesquecível. construção. Inesquecível. Virou um bailarino russo, gente. Então, a gente sabe que o trabalho de atividades que se complementam, que conversam entre si, é muito importante, né? E não só para a corrida. O Ricardo está aqui conversando sobre a corrida, mas nós temos casos lá no estúdio, né, Rico, de senhoras que querem simplesmente bordar uma toalha, costurar, ficar sentada mais tempo, não ter dor no ombro. Sim. Então, tudo isso ajuda você ter qualidade de vida. A performance é individual. Para algumas pessoas, a performance é sentar e levantar da cadeira sem dor. Cada um com seu objetivo. E cada um com a isso sua aí. necessidade e realidade. Ou Fala, Gé. voltar no estádio, né? Que foi que a gente escutamos essa semana, que tem Isso. um aluno nosso que tem vontade de voltar aí pro estádio. Ele fala assim, eu ia direto, agora eu não consigo ir mais, por causa que a dor me limita. Isso. E nós ouvimos também essa semana. Fazia muito tempo que eu não ia no estádio, fazia muito tempo que eu não andava até o estádio. Eu conseguia andar 5 quilômetros para ir e voltar do estádio. Fiquei o tempo todo assistindo o maior campeão de todos, o São Paulo, desculpa, ganhar mais um jogo. E é uma pessoa que não conseguia mais ficar em pé muito tempo, porque doía o joelho. Então, assim, é um processo também de construção interna, para depois aproveitar todas essas atividades que a gente gosta de curtir, né? Então, Rico, fala de novo pra gente que você gostava muito de provas, você aprendeu a gostar de provas longas e que 21 quilômetros já era uma coisa assim, nossa, como eu consegui fazer isso? Foi assim, quando eu terminei os 21 quilômetros, eu pensei, nunca mais na minha vida eu faço isso. No dia seguinte eu já me inscrevi de novo. E foi exatamente... E nunca mais parou. Não no dia seguinte, mas eu lembro que... Aí eu não vou saber dizer o tempo, mas meses depois eu fiz a inscrição de novo para meia maratona do ano seguinte. Falei, poxa, eu quero fazer de novo, só que um pouco melhor. E vamos nessa. Aí no final desse ano de 2016, que eu já tinha feito a primeira meia maratona, eu fui de novo com esse mesmo treinador doido e falei, e se a gente dobrasse? E se a gente fizer uma maratona? Ele falou, você consegue. Falei, então, vamos embora. E o que aconteceu para os 42 quilômetros, 195 metros? Como foi a preparação para chegar nisso? Qual era a tua expectativa? A minha expectativa era terminar Vivo. vivo. Era terminar vivo. Porque 42 quilômetros é muita coisa. É longe, né? É muito longe. É muito longe. Mas, carro é longe, mas eu né? tava confiante de tudo daquilo que a gente já conversou, né? Você sai de um quadro de joelho ruim, lesionado, você começa a emagrecer, começa a conseguir treinar bem, você completa uma meia maratona, 21 quilômetros, então você já fica mais confiante, né?
só que com aquela mesma mentalidade de rotina, de ter uma rotina de treino, do seu estilo de vida, da sua qualidade na alimentação e persistência e paciência, né? Que eu acho que é o mais importante no meu caso para conseguir treinar para essa maratona do ano de 2017, que foi a primeira. E é legal destacar, quando o Ricardo falou sobre a mudança no perfil do corpo dele, que não foram ali 2 anos, um processo mais ou menos de 2 anos para ele atingir a redução ali dos 22, 23 quilos, né? E aí a gente sempre bate na tecla da questão do peso, porque para você performar, para você chegar no estágio de uma maratona, realmente não é uma atividade para todo mundo. A gente não recomenda para todo mundo, porque é uma construção que leva tempo. E aí requer uma mudança na qualidade de sono, porque você vai ter que ter horário para treinar, né? Porque não é, eu vou marcar a corrida daqui a 1 ano e vou ficar esperando. Não, você vai ter que se preparar para isso. E para se preparar, requer tempo. E todo dia era necessário fazer alguma coisa, né, Rico? Tinha dia do treino de corrida, tinha dia do treino de fortalecimento. Dia do treino de fortalecimento. E o maior corrida. treino de todos para o corredor, que eu deixo aqui, a minha grande contribuição, é o dia do descanso. O dia do descanso. Porque o corredor começa a correr e ele todo mundo fala, né? É picado pelo bichinho da corrida. A gente E aí sente o Forrest Gump. Isso. Mas o Forrest Gump também acabou o filme, né, me fez? Chega. Mas o que eu ia falar é o seguinte: às vezes passa do ponto. Então, tem que ter alguém para frear um pouquinho. Lembra que a gente conversava? Que eu falei para você. Eu treino você se você respeitar os processos e fizer exatamente o que eu pedi para você fazer. E você falou, Regis, confia em mim que eu vou fazer tudo o que você pedir. Ou seja, não vai correr 1 quilômetro a mais hoje. Não vai correr mais rápido do que eu pedi. Você respeitou os processos. Então, hoje, seu joelho está melhor porque você soube ouvir, porque você soube reproduzir e porque você soube, acima de tudo, respeitar o seu próprio corpo. Então, o ponto principal para atingir os 42 quilômetros está no respeito pelo processo. Então, eu bato muito nessa tecla. Não importa que o 42 para o Ricardo era o foco. O que importa para o Ricardo, o que importava principalmente para o Ricardo, era fazer disso um estilo de vida. E manter, curtir. E eu falo para ele até hoje, se você quer continuar correndo, faça o básico muito bem feito sempre. E respeita o processo. E respeite o processo. Durma bem, se alimente bem. E quando a gente fala se alimentar bem, tem o dia que ele come a pizza, tem o dia que ele toma seu vinho, ele tem o dia para tudo, até porque ele não é atleta. Ele trabalha. Ele tem 8, 10 horas por dia de trabalho numa cadeira, né? Sentado num escritório. Pega ônibus muitas vezes também, né, Ri? Várias vezes. Várias vezes. Caminho bastante. Anda. Ou seja, ele torna a vida dele ativa também nas atividades do cotidiano. Então, quando ele vai para o trabalho, ele fala, eu vou descer um pouco antes e vou andando até o escritório. Não, eu vou voltar do escritório andando ou correndo. Mas esse é o Ricardo, não precisa ser você. Mas dentro da tua rotina, você pode ter um pouco mais de vontade de se mexer. E isso faz virar a chave. É a chavinha da cabeça, isso que eu ia falar. E isso não é a quantidade, não são os 42 quilômetros. É o processo interno que produziu nele a vontade de atingir algo maior. Mas isso leva tempo e tem que ter respeito pelo processo, né? Ô, Rico, e agora conta pra gente quantos quilômetros você tá correndo? Mesmo? Mesmo. Por que você se tornou ultra, Rico? Conta pra todo mundo. Voltando lá em 2017, né? Vamos voltar do começo. Aí a gente fez toda a preparação para a maratona de 2017 e eu consegui correr. Eu consegui completar os 42 quilômetros. Tinha alguém no meio da prova, no Vila Lobos, te esperando? Tinha o mesmo treinador doido Louco. que saiu correndo 500 metros comigo. E quase morreu. E quase morreu. E eu continuei. E foi a partir daí, de 2017, que acho que eu só parei um período na pandemia. Foi. Em 2017 eu fiz a maratona, 2018 eu fiz de novo a maratona.
a mesma prova, Uhum. lá de 2016 que mudou de nome, mudou para Sim, SP City sim. Marathon. Que aí vai mudando patrocinador, muda o nome. 17, né? 18, 19. Aí, no final, no segundo semestre de 2018, teve uma outra virada de chavinha. Que até então eu fazia prova de rua. E aí, por convite e influência de alguns amigos, eu acabei experimentando alguns treinos na montanha. Gente, mas não é montanha. Sabe as vaquinhas que vocês olham assim, quando vocês estão chegando em Minas? Que aí você olha lá no topo do morro. É a famosa Não é a vaquinha, era o quinhadeira. Ricardo lá. Era São o nelas que eu miro. Ricardo. E aí eu conheci essa modalidade da corrida, que é a corrida de montanha. Só que nesse tipo de corrida você não corre 5 quilômetros. Porque a montanha é muito grande pra você correr 5 quilômetros dá só, pra né? chegar Não dá no pra topo, né? você nem se aquece direito. Então, como eu já tinha uma base, uma experiência, um fortalecimento já de anos atrás, eu comecei a me aventurar um pouco mais. A tal da confiança, né? E comecei a me aventurar um pouco mais. Fazer uns treinos um pouco mais longos, conhecer lugares novos, montanhas novas. Mudou o tênis, né? Mudei o tênis, conversei com um treinador doido. Isso, o doido sou eu ainda. E aí começaram a aumentar as distâncias, né? Uhum. E aí em 2019, eu fiz a minha primeira loucura, que foi fazer uma maratona. Vou usar aqui o nome híbrida, né? De montanha, água, areia, Tinha de tudo. tinha de tudo. Asfalto, Onde foi, Rico? que foi em Ubatuba, Ubatuba. né? Então eu fiz a minha maratona, minha primeira maratona trail em Ubatuba em 2019, em abril de 2019. E aí, o que aconteceu depois disso? Você descobriu que não tem fim, né? Aí eu descobri que tem coisas mais absurdas para fazer. E vambora. E é nesse desafio que eu que eu miro neles, né? Uhum. E só que logo depois de 2019, começou 2020, a gente tava treinando bem. O que aconteceu? Pandemia. Pandemia. Aí foi um baque, né? Aí a gente parou um pouquinho, o mundo parou um pouco. Naqueles 2, 3 primeiros meses, parou completamente, que a gente não sabia o que ia acontecer do mundo. E aos poucos a gente foi voltando a se movimentar, né? E começamos a treinar tudo novamente, desde o início, na corridinha de rua. Para vocês entenderem, ó, não importa que existam Recomeçou. pausas, É. não importa que apareçam novas dores ou complicações na nossa vida, porque isso é estar vivo, né, Rico? Porque Faz você quer, parte, né? você quer o equilíbrio, basta morrer. Não É. existe equilíbrio nessa parte da Terra. Então, o que eu ia falar é o seguinte: faz parte do processo você ter toda essa instabilidade. Agora, quanto maior a vivência com relação a aprender sobre a instabilidade, mais solução você vai gerando. E aí, por um momento, pisar um pouquinho para trás, fazer menos, não vai causar nenhum problema. Agora, tentar passar por cima de uma construção de anos atrás, que você não queria voltar a ter dor, que você queria continuar a correr. Então você sabia que, mesmo retrocedendo um pouquinho, você lá na frente você ia dar um passo maior. E aí, passada a pandemia, que nós voltamos a treinar, tudo isso, qual foi o teu primeiro grande desejo, grande, que você fez e que te mostrou que é capaz de realizar para se tornar esse ultramaratonista que você é hoje? Por que você é um ultramaratonista hoje? Porque acho que eu sou doido. Igual meu treinador. Mas o que você atingiu para ser um ultramaratonista? Qual foi a prova? A gente recomeçou, né, com os trabalhos e só pegando o gancho aqui também, um pouco da motivação que eu tinha, era eu lá em 2015. Você lembrava disso o tempo todo? O tempo todo eu lembrava de como eu tava, como eu era, Então como você era a minha respeitava o vida. teu passado? Respeitava meu passado. Não, você respeita teu passado. Respeito. ainda, né? Respeito muito. É isso aí, isso aí. E eu uso meu passado pra isso, né? Uhum.
E voltamos a treinar, voltamos à montanha. A gente ganhou um pouquinho de peso na pandemia. Mas é energia. É estoque. É estoque, Estoque de energia. energético, isso aí. É. Até porque para correr na montanha precisa de energia, hein, meu amigão? Precisa bastante, precisa muita energia. E voltamos a treinar, a visitar montanhas novas. E surgiu uma montanha nova aí no meio do caminho, Que se chama? lá em Minas Gerais. Como chama a prova? O AISO, Uai. Quantos quilômetros ela tem? 55 quilômetros. Isso. Aí você falou o que pro teu treinador? Treinador doido, eu consigo? E o que ele falou para você? Consegue, só que nessa eu não convidei ele. Nem de carro ele Essa foi, não né, vou. Rico? Não, mas ele falou que eu conseguiria. Então, vamos treinar. É, a gente mudou, né, bastante o tipo de treino, né? Porque assim, gente, para quem não conhece essas provas mais rústicas, saindo um pouco do asfalto, saindo muito do asfalto, são terrenos acidentados, você não sabe o que você vai encontrar, se choveu na noite anterior, o terreno tá de um jeito, se tá seco, o terreno tá de outro jeito, a vestimenta conta muito, o tênis conta muito. Então, assim, você constrói uma nova forma de lidar com aquele ambiente que é extremamente, assim, surpresa, né, Ri? Porque você tá, de repente, descendo uma ladeira ali com cascalho, de repente você entra no meio da lama, de repente você entra no meio do matagal, e isso tudo depende de muita prática para você conseguir correr com o mínimo de prazer, para não sofrer tanto. Se bem que, gente, numa prova longa dessa, dificilmente a gente desvincula o sofrimento, mas entenda o sofrimento como algo que te leva além, né? Que te propulsiona, que faz você tentar chegar mais longe, né? Então, o sofrimento que você tinha era da nova conquista, mas de conhecer um terreno que a cada passo ele é uma novidade, né? Porque, como eu falei, você entra no meio da serra, você não sabe como tá a serra, Você passa por tantos momentos durante esse cachorro tipo de correndo prova. atrás, vaquinha mugindo, e aí vai, né? Isso daí conta no treino, viu? Já fugi de muita vaca, muito cachorro. E nesse tipo de prova, de treino, de modalidade de corrida, de montanha, você passa por tantos momentos durante a prova, o treino, que é tanto tempo você lá em contato com a natureza que você tem momentos que você não vê a hora de acabar, tem momentos que você quer ficar lá eternamente e momentos que você simplesmente está curtindo. Então, é aquilo também, né? Tem que ser prazeroso. Você sofre sim um pouco, Sim, porque não tem como, você fica cansado, mas é um cansaço prazeroso. Não Isso. sei se dá pra dizer assim, mas de construção, que você está Mas aprendendo algo novo com o teu próprio corpo. Mas assim, os 55K, ali, 55 quilômetros, o que ele mudou na tua vida? O que ele fez você pensar diferente sobre o que você quer para o teu futuro agora? olha, ele te traz mais confiança do que você já tem. Basta você querer, ter paciência e você seguir essa rotina, esse estilo de vida que você tem, que você cria, né? Então, o que ele mostrou pra mim, esses 55 quilômetros, é que basta você querer. Você quer alguma coisa, batalha e vai atrás com paciência. Muito bom. E sabe um ponto importante que acho que a gente tem que destacar? Você sabe que nesse processo você passou por um novo probleminha de dor, logo pós os 55K. Assim. E aí, o que nós fizemos? Você foi ao médico, fez alguns exames, ele pediu repouso, fizemos repouso, soubemos ouvir a dor, soubemos te ouvir, e você foi voltar depois de umas 4 semanas, 5 semanas, a ganhar novamente um ritmo. Ou seja, ninguém sai de uma prova dessa para correr por correr novamente. Muitas vezes aparecem alguns desconfortos, alguns incômodos, e você tem que saber respeitar e ouvir teu corpo, Você né? tem que saber respeitar e ouvir teu corpo e cada um do seu jeito, né? Isso. No meu caso, eu fiquei 2, 3 semanas sem praticar a corrida, né? Isso.
mas Fizemos outras continuando atividades. a atividade, Isso. que o importante é não ficar parado, né? Exato. Que é a tecla mais importante da nossa discussão hoje, né, Gé? Com É fazer as certeza. pessoas se mexerem mais, Sim. né? E a gente conversa isso todos os dias no estúdio, né? Isso. E eu Histórias acho- diferentes, rotinas. Eu acho legal destacar aqui que a gente não está falando que ninguém precisa fazer uma maratona Isso. para mudar o estilo de Isso, vida e ganhar isso, condição física, né? Isso. Mas o que a gente está querendo mostrar é que é possível, né? Chegar como é que eu vou dizer? Numa questão assim de superação mesmo, de uma coisa Onde que você não quiser. imaginava, O Ricardo onde acabou de você falar quiser. isso. No meu caso foi a Exatamente. corrida, mas que nem Isso. vocês falaram, tem o pessoal que quer ir pro estádio, o pessoal que quer passear com Sim, o cachorro, sim. Isso. A pessoa que quer quer brincar com a com o neto. neta. Exato. É. Sentar no chão e não Sentar sentir no dor. chão pra brincar com as Sentar no chão e crianças, levantar e é. não travar a coluna. No meu caso é corrida, Não é agora verdade? tem vários outros objetivos. A performance é individual. E tem que entender o termo performance como fazer o melhor com o que se tem. Mas para performar, você vai fazer melhor com o que se tem, com um bom nível de condicionamento para isso. Sim. Para você não sofrer. E quanto mais seu corpo ganha experiência, menos o mundo age contra você. Você usa o mundo a seu favor, né? Então, isso é muito importante. A construção vem da habilidade em lidar com os problemas. No caso do Ricardo, os problemas são as montanhas, as distâncias. E tem um novo, né, projeto aí de 100 quilômetros, que é para o ano que vem, que ele vai dobrar, né? Não vai dobrar mais. Posso te fazer uma pergunta? Não, meu Deus. Ixi. Meu Deus, meu Deus. Você acha que eu consigo? O que vocês acham? O que vocês acham, Gé? Ele consegue? Bom, ele já superou com diversos desafios. Consegue. Você acha, Cris? Eu tenho certeza. Ultra Ele é rico. obstinado, ele gosta de Eu não desafio. tenho dúvida. Eu não tenho dúvida. Eu tenho dúvida se a esposa Ultra vai rico. continuar com ele depois de tudo isso. Ah, continua. E esse é um ponto importante também, que eu queria tocar nessa tecla. Parceria. Exato. Estar ao lado de pessoas que nos motivem a ser melhor. Ambiente que nos propulsione a ser melhor. Então, não adianta você querer mudar e o ambiente que você está inserido está te jogando para baixo. As pessoas que estão ao seu redor estão sempre te levantando, Rico. Muitas vezes elas têm até que te amarrar no pé da mesa. Mas são pessoas que querem teu bem. Porque você também é uma pessoa que oferece o bem para as pessoas. Então, assim, não é à toa que a gente se aproxima de pessoas parecidas conosco. Sou louco, atraio louco. Não é? Concordo. Então, assim, eu quero que você destaque rapidamente qual a importância da sua esposa Kelly na sua vida. Total importância. E se eu começar a chorar, você É de total importância, porque no meu caso, a Kelly também me acompanha nessas loucuras, né? Ela é um pouquinho doida que nem eu. Certo, ela tá aprendendo. A gente fala, todo mundo que corre tem um quesinho de loucura, né? Então, ela é muito importante pra mim. Qual é o ponto mais importante? É a palavra que vocês usaram, a parceria. A parceria. Esse é o crucial, o ponto crucial. Né? Nós dois corremos, cada um na sua modalidade. Ela gosta de corrida de rua, eu gosto de corrida de montanha. Também vou pra rua às vezes, a gente faz algumas provas juntos, algumas viagens pra prova de rua. E essa parceria, essa cumplicidade que a gente tem um com o outro, que ajuda, né? E te deixa tranquilo para você conseguir ir mais e mais longe assim. Eu acho bem importante esse assunto, porque não adianta nada você buscar a diminuição do teu quadro de dor, né, Cris? Ou o início de um trabalho com exercício físico, se você, como eu falei, está num ambiente onde as pessoas querem cada vez mais te mostrar que aquilo não vai adiantar, ou que é besteira. Você, para que você vai fazer exercício? Exercício cansa, exercício dói. Na verdade, cansa ou dói porque você ainda não aprendeu a importância que ele pode ter na tua vida. Então, a partir do momento, né, já que a pessoa se permite mexer um pouquinho o corpo, conhecer as possibilidades do corpo em movimento, do quanto aquilo transforma
ambientes hostis assim do dia a dia, o estresse do trabalho, a preocupação, a falta de dinheiro, você não vai fugir dos problemas, mas você vai aprender através do exercício a lidar melhor com as situações, porque o exercício ele vem da disciplina, vem do autocontrole, vem do autocuidado. Então, estar ao lado de profissionais que cuidem de você vai fazer você ficar mais confiante para cuidar de você mesmo, para se olhar, se respeitar, entender que a dor não limita. O que limita é a falta de se entregar para esses processos de mudança. E tudo tem seu tempo. E cada um tem seu tempo. Sim. É a força de vontade. Exato. E ela começa com o sair do sofá. E uma coisa que eu vi que você entendeu no nosso dia a dia lá, que você já começou a se... Na verdade, começou não, você se respeita muito e entender que nem sempre você tá 100%. Às vezes aquele, vamos dizer assim, seu 40% é seu 100% daquele dia. E você respeita isso. É entregar o que você tem de melhor naquele momento, né? Naquele dia. Exato, Sim. exato. E às vezes o melhor que você tem para fazer é descansar, é dormir. No outro dia, já que você dormiu, você vai render melhor. Como todo processo na vida, no trabalho, no estudo, né? Nas relações pessoais e interpessoais, né? Porque você tem que entender que a falta de direcionamento para a mente, ela vem da falta de organização. Então, nós somos facilitadores, nós profissionais da educação física, para você entender que tua vida pode ser um pouco mais coordenada, para você poder atingir os objetivos que você tem. E não importa se é a corrida, não importa se é brincar com a neta no chão, não importa se é conseguir ir ao banheiro, usar o banheiro, sentar e levantar ali do assento, sem ter dor no joelho. Então, assim, eu quero que as pessoas entendam, e eu quero deixar esse recado para todo mundo, que não importa onde você esteja hoje, não importa o grau da tua dor, não importa a intensidade dessa dor, o exercício vai promover uma mudança muito positiva na sua vida se você se permitir ser cuidado por pessoas que são profissionais, mas que entendem as suas necessidades, as suas limitações do momento. Porque nenhuma dor, né, Cris, pode limitar as pessoas. Sim, com certeza. Não é verdade? Com certeza. E você quer deixar algum recado para a gente ir finalizando esse bate-papo, para motivar as pessoas, para mostrar que as pessoas podem ir além, não importa como elas estejam hoje, não importa a idade? Pegando esse gancho que você acabou de falar, se eu, que não conseguia correr 2 km, 15 minutos, hoje estou treinando para uma prova de 100 km, eu acho que basta você querer, de novo falando isso daqui, ter a força de vontade, a paciência, a determinação e seguir em frente. É isso aí. É só você querer que você consegue. Muito bom, Ri. Muito bom. Legal. Cris? Eu acho assim, é importante ter em mente que a mudança é uma coisa gradual e ela é difícil, ela é dolorida. Não é fácil, né, a gente sair ali de um estado em que a gente já está acostumado para uma coisa diferente. Mas é possível transformar muito a qualidade de vida através do exercício, né? É muito importante que as pessoas tenham isso em mente. O exercício, ele não precisa ser chato, ele não precisa ser dolorido, ele não precisa ser maçante, ele precisa ser bem orientado. Legal. Porque aí a gente consegue uma transformação absurda. Muito bom. Já? Né? Rico, eu queria agradecer sua presença aqui, ainda mais em questão da confiança que você nos dá. Porque confiança gera confiança, cara. E eu sei que é assim, que nem a Cris comentou, algo que, como dizer assim, um processo novo às vezes gera uma desconfiança, uma insegurança. E você sempre confia com a gente assim, Rico, descansa, fala, beleza, eu vou fazer isso. Eu queria agradecer muito a confiança que você dá na gente lá no estúdio e em todo o nosso trabalho, nosso conhecimento. Obrigado. Eu que mesmo, agradeço. Muito bom, muito bom. Bom, gente, a gente encerra por aqui, né, Cris? Nosso primeiro podcast da história da Foroel, E do rico. do Rico, né? Nossa história. Afinal, o Do Rico, ultra É rico. ultra rico. o Rico é... Ultra rico. Qual é a nossa frase? O Rico é... O do rico é diferente. A vida do rico é diferente. Gente, obrigado mesmo por estarem aí assistindo, curtindo e que vocês tenham sempre saúde, procurem pessoas para cuidarem de vocês e que virem a chave quando vocês estiverem incomodados e sigam um caminho de muita saúde, muita energia boa, muita paz,
Afinal, Cris, Viver com dor? ninguém merece. merece.